E como foi essa passagem do jornalismo para política, então? Você estuda... Foi tudo rápido. Então vamos lá. Você queria ser jornalista. Queria. E aí você foi estudar. Aí eu fiz faculdade, fiz jornalismo e fiz Onde? ciências sociais. Fiz jornalismo na PUC do Rio Grande do Sul e ciências sociais na nossa federal. E gostava? Sim. Gostava muito, assim, gostava bastante. Gostava mais das sociais do jornalismo, já no início, assim. O jornalismo era um jornalismo, era o melhor da faculdade de jornalismo do Brasil, tive ótimos professores e tal, mas já era um tempo, assim, de uma caminhada do jornalismo para uma dinâmica mais da técnica e menos do conteúdo, sabe? Entendi. Antigamente, no meu tempo, eu era um jornalista assim que estudavam muito, cara. Tu conversava com jornalistas, eram os grandes pensadores do... Pô, você ia cara, no Rio de né? Janeiro, os cronistas que estavam lá. Claro, só estudava, fera, né? Era impossível tu dar uma entrevista pra um cara que não sabia o que estava te perguntando. E teve uma certa inversão disso, né? Da supervalorização da câmera. Então era a performance da câmera. Eu lembro que eu tinha um professor que morreu recentemente, o Porcelo, foi um grande diretor de TV do Brasil e dava aula de TV, que a gente brincava que as alunas iam para virar a Fátima Bernardes, né? Isso foi início dos anos 2000, mas ele ferrava com todo mundo, porque a aula dele era assim, toda sexta, tinha, sei lá, das 7 da noite às 11, a aula com ele, ficava lá na suíte, aprendendo a editar, aprendendo a mexer, ok, tudo, telejornal, pauta, e aí ele fazia avaliação. Todo mundo senta agora. Aí ele ia pra frente, falava assim, nome do presidente, era tudo escrito, né? Nome do presidente do Irã. Era aquele Abajinerdá, lembra? Sim. Tinha que saber. Aí o cara, como é que escreve? Não tinha celular, não tinha nada, né? Resultado do Grenal do dia 8. Aí o cara... Aí, cara, a galera que era mais Fátima Bernardes zerava. Claro. E ele dizia, cara, vocês acham que vocês estão fazendo faculdade de quê? Vocês estão fazendo faculdade, eu vou explicar. De estar no meio da rua, morre o presidente do Irã, vocês têm que pegar um microfone e dizer, morreu o Ahmadinejad. Vocês têm que saber falar esse nome. Se vocês não souberem quem é, vocês não podem ser jornalista. Vocês têm que estar na rua, no plantão, e o cara dizer, vai cobrir o jogo do Inter. E tu tem que saber quem é o técnico. Isso vai ser... Então, assim, eu peguei tempo dessa transformação. Mas logo que eu entrei, eu comecei a me organizar no movimento estudantil. Eu tinha 17 e começou a ser o lugar, digamos, que eu coloquei, que eu fui transformando, fui compreendendo mais, né? Esse sentimento mais bonito, mais ingênuo, eu fui encontrando respostas, caminhos, né? As respostas para a razão dos problemas e os caminhos para tentar resolvê-los, digamos assim. E fui me deslocando mais do jornalismo, assim. Mas eu nunca imaginei que eu seria política. Sim. Né? Eu imaginava que eu ia ser professora. Eu falei, não então passava tá. pra tua cabeça O que nessa eu vou época. fazer é dar aula de comunicação, de teoria da comunicação, dessa área que combina, digamos, a comunicação com as ciências sociais. Mas aí que aconteceu que quando eu me formei em jornalismo, no ano seguinte, eu me formei meses depois eu estava eleita vereadora já, né? Então, por quê? Quem te convidou? Como foi essa guinada? Eu era da Uni. Tá. Aí o pessoal queria que eu viesse para São Paulo. Eu era vice-sul da Uni, né? A diretora regional, digamos assim. E o pessoal queria que eu viesse para São Paulo, ou para assumir relações internacionais, eu acho que era. E aí eles me ligaram. E eu não queria vir, porque eu queria me formar. Tipo assim, eu teria que vir em setembro e eu me formava em dezembro. Sabe? Não. Falei, cara, se eu não me formar agora, eu não me formo nunca mais, né? E tinha ainda nesse tempo uma coisa de... quem tá fazendo movimento estudantil não precisa se formar no tempo. E eu sempre fui muito certinha, assim, sabe? Muito disciplinada. Sempre é uma mentira, mas assim, pelo menos desde uns 15 anos, assim, eu fiquei muito disciplinada, organizada e tal. Eu falei, cara, não posso ir agora, eu vou depois que eu terminar a faculdade, porque depois, pelo menos, eu terminei isso aqui. E aí eu falei, galera, não vai dar pra eu ir. E quando eu tava recebendo a ligação, o Adalberto, que é uma pessoa que eu adoro, que era presidente do PCdoB no Rio Grande do Sul, falou, cara, então chegou a hora da gente conversar contigo. A gente acha que tu tem que concorrer a vereadora. Claro que não é pra eleger, o PCdoB lutava muito pra eleger um vereador na época, né? Não é pra eleger, mas é pra gente poder apresentar esse debate que vocês fazem sobre políticas pra juventude, o debate dos direitos da juventude na cidade. Então a gente tá em 2003 nisso aí. Aí eu falei, beleza, eu topo. A galera, cara, me tirou muito pra sem noção. A galera, eu lembro direitinho de um amigo meu na esquina, num bar, num boteco, assim, na esquina na Cidade Baixa, me falando, olha só, a coisa mais legal que acontece na vida do militante do PCdoB é ser presidente da Uni. Tu tá abrindo mão da coisa mais legal que vai acontecer na tua vida. Pra uma coisa que você não pra sabe. uma coisa que é só pra tu performar. Você tá, mas é o que acham importante, combina, né, essa minha vontade de ficar aqui até dezembro, não, tá tudo certo, vamos construir. E nós éramos 6 pessoas, né, nós éramos assim um grupinho de nada de jovens, eu tinha 22,
na campanha. Nunca ninguém jovem tinha... Imagina. É. Até hoje eu sou a mais jovem da história da cidade, né? Então, Caramba. passou 2 décadas. E aí a gente construiu uma campanha muito louca. Nós fazíamos as faixas com grafite, né? A gente juntou uma galera do movimento hip hop. Pra te ter uma ideia, nessa campanha a gente já defendia que os muros da cidade virassem painéis de grafite. Sei. Cara, a gente era linchado, né? Como assim? Grafite não é arte. Eu lembro que teve uma Tinha essa coluna discussão? do jornal Deixe Meus Muros Brancos, né? Hoje, tá aqui em São Paulo, é um museu a céu aberto. Porto Alegre agora, 20 anos depois começou a ser, né? Era uma campanha muito diferente, muito ousada, sem nada de grana. Tinha todo um debate que a gente não usava meu rosto, assim, porque era uma coisa de tentar despessoalizar a política, sabe? Ao mesmo tempo, a gente já falava de gênero, de mulher, porque a gente fez Manu, ela, né? Ah, tá. E chamava a atenção dessa coisa da falta de mulheres, a falta de jovens. E eu já fui fui naquela eleição a mulher mais votada da cidade, já fiz 9.498 votos. E aí, como foi? E aí foi o Mudou maior tua vida. baque da minha vida, né? Porque eu lembro que o meu pai me ligava e dizia assim, filha, que uma das coisas que eu cogitava era fazer prova pro Instituto Rio Branco, ser diplomata. Poxa. E eu cogitava, eu tinha 20 anos, né? Tu ficava olhando ali pro futuro, quem sabe isso, né? Uma coisa que eu sempre tive muito interesse por política internacional. Nessa época eu ajudava as relações internacionais da nossa juventude. Eu falei, cara, pode ser um caminho. Aí eu elegi, logo que eu assumi, meu pai me ligava e falava assim, minha filha, olha só, tu já deu tua contribuição. Se tu quiser desistir, Tá o tudo pai bem. te ajuda a fazer uma transição financeira. Tu consegue um trabalho, tu pode te preparar para... Eu te ajudo até tu conseguir um trabalho. Porque, claro, o cara vira político, o cara, né, não consegue mais trabalho, né? E aí eu queria fazer meu mestrado. Então, assim, eu dei um tempo para encaixar que aquele ali ia ser o meu lugar, sabe, Vilela? Porque não era o meu lugar, né? Não era o lugar que uma mulher jovem tá. Né? Imagina, eu assumi com 23 anos. Nossa. Né? Os caras, imagina se hoje tem assédio dentro da política. Cara, eu lembro que um dos meus primeiros dias na Câmara, eu não tinha nem roupa. Gente, a primeira vez que eu usei calça jeans com uma camiseta que não era assim de banda, eu lembro que um militante, olha que louco, era uma festa do final da faculdade, eu não vou dar nome aos bois, porque esses dias eu falei isso pra ele, ai, mas já passaram 25 anos, sacanagem, não, tudo bem. Antigamente, esse militante, que é um dirigente de outro partido... Jefferson é o nome dele, tá? Não é, mas a letra inicial é parecida. Tá vendo? É parecido, não é a mesma, né? Gé. Tá. Aí ele me falou assim, a primeira vez que eu te vejo vestida de mulher... Porque, cara, eu andava só que nem guri, sabe? Porque eu que era tido como guri. Calça preta, camisa de banda, né? Enfim. Aí eu ia pra Câmara, imagina, cara. Eu não tinha furo na minha orelha até os 21 anos. Quando eu fui botar brinco, a minha irmã pegou uma batata e atravessou um furo na minha orelha com 21. Aí do dia pra noite eles me transformaram que eu era bonita. Falei, que bonita, cara. Eu sou a gorda da escola, eu não sou bonita. Né? Eu não sabia nem o que eles estavam fazendo comigo. Eu lembro que eu entrei e tinha um vereador. Não tem nada de preconceito contra as pessoas de baixa estatura, mas ele era um homem muito mais baixo que eu. Ele de pé batia no meu peito. Nossa. E ele, a primeira coisa que me disse foi, bonito decote, vereadora. Com a cara quase... Na altura. Entendeu? Na altura. Você Então, tá assim, brincando. Era um negócio. E tipo, tranquilão, Os assim. jornais me tratavam como se eu fosse, sei lá, cara, sabe? Uma aberração, né? Tu imagina, tu recebeu o tratamento... Cara, era assim, se elegeu porque é bonita. Eu era uma militante do movimento estudantil, sabe? Era muito massa o que a gente tinha construído, era ousado, né? A gente apresentava os projetos, cara, até hoje os projetos que a gente apresentou são ousados e não por qualidade minha, porque era uma galera que estava completamente fora, sem ser ouvida, não eu, todo mundo. Então a gente fez, por exemplo, a lei de fomento ao teatro. Eu juntava todos os grupos de teatro da cidade, depois até foi aprovado, depois eu já tinha saído. A gente fez a lei que tinha que ter bicicletário nos espaços públicos da cidade. Ninguém estava andando de bike ainda, só quem estava muito na frente, 2 décadas atrás, né? Então era isso dos grafites, né? A gente fez o projeto Embelezando a Cidade, que a prefeitura podia fazer isso. Então tinha muitas coisas vivas. A gente tinha defesa de reserva de vagas nas creches do município para as jovens mães que precisavam estudar, tinham que ter prioridade na fila para não abandonar a escola, né? Por causa da gestação em idade escolar. Então, mas era muito massa. E mesmo assim, o tratamento dado para mim era o pior. Tinha uma outra coisa, eles não entendiam de onde saíam meus votos. Porque eu não tinha um partido, eu não tinha apoiador tradicional, só que eu usava um negócio chamado, na época, muito estranho, Orkut. Lembra do Orkut? Um grande Orkut.
Sem scrap, sem... Não, é Não, depoimento, exatamente, não é? depoimento. Depoimento tem que ter scrap. Cara, depoimento lindo, né? O cara É. fazia, se puxava, né? Era massa. Mas eu usava o Orkut pra fazer política. Eu cheguei a ser denunciada na Globo, na sucursal local da Globo. Sei. 2005, o ano do meu primeiro ano de mandato, teve a cassação em Brasília de uma deputada que dançou no plenário. Virou um grande fato nacional à época. E a RBS, que é a sucursal da Globo, fez uma matéria no Teledomingo, que era o Jornal da Noite, assim, super bombado, depois do Sim. Fantástico, denunciando, falando, todo mundo tá escandalizado, não é literal o texto, tá, gente? Todo mundo tá escandalizado com Brasília, mas os nossos parlamentares também se comportam muito mal. E a denúncia minha era porque eu usava o laptop no plenário, eu falava com a minha equipe por MSN, porque senão eu tinha que ligar, entendeu? Eu usava. E eu falava com os meus eleitores pelo Orkut. E qual era o problema? Respondia. E eles diziam que eu tava namorando, porque pra eles era sobre isso. E era... Entendeu? Eu fui denunciada. Namorando... Eu andava na rua, Vilela, as pessoas me diziam, eu não votei em ti pra isso. Nossa. E eu dizendo, mas gente, isso é a transparência do meu mandato. Né? Eu lembro que eu recebi assim, sei lá, 3 mil e-mails naquele dia, da grande decepção comigo, porque eles construíram uma narrativa de que eu tava ali vagabundeando. Então eu usava a internet, eu construía uma base que não era identificada com os partidos, era identificada com as causas que atravessavam vários partidos. Quando eu concorri a deputada federal, aí em 2006, foi a mesma coisa. O PCdoB sabia que podia eleger um deputado estadual e que não ia eleger um deputado federal. A última pessoa comunista que tinha sido eleito no Rio Grande do Sul tinha sido Prestes. Eu, com certeza, não tinha pretensão de ser um Prestes, né? Não passou na minha cabeça em nenhum momento e não passa ainda. Aí eu falei, tudo bem, mas se eu vou ajudar concorrendo a federal, tudo bem, galera. Aí na época, é que agora o cara vê os votos, depois o cara pensa, da boca pra fora. Não, na época era todo mundo me dizendo, estão te boicotando, porque tu é uma deputada estadual eleita, estão te jogando então te pra lá. fazendo ser candidata federal que tu não vai te eleger. E a gente fez na campanha de federal a mesma coisa que a gente fazia na de estadual. A gente montou mais ou menos um esquema de pirâmide via Orkut. Entendeu? O cara dizia assim, que legal, te vi na TV, um amigo meu falou que tem uma vereadora de Porto Alegre, eu vou votar em ti. Fulano, me dá aqui teu telefone. Aí ligava, tu pode me dar teu endereço, que eu vou te mandar uns panfletos, tu pode colar um adesivo na porta. Só. Aí a gente fez simplesmente, eu fui a deputada federal mais votada da história naquela eleição. A gente fez quase 300 mil votos, que no Rio Grande do Sul é muito voto. Pô. Né? Aqui também é, mas lá é muito mais proporcionalmente, né? Aí, quando eu cheguei em Brasília, aí se eu achava que era machista, violento, a Câmara, tipo, aí foi destruição total. Sério? O que você encontrou quando chegou lá? Cara, aí a Folha botou na capa uma matéria que eu adoro o título, que é Musa do Congresso vê beleza com desdém. Olha que louco. A Playboy botou as 10 melhores de Manuela. Vê se acha. Era a resposta. Essa veja. E eu não tinha muita decisão, né? Aí eu, tipo assim, eu tinha um namorado. Aí eu me separei, eu tinha 24 anos, cara. Né? Aí eu me separei do meu namorado, tem um jornalista, que ele até foi porta-voz do Collor, que ele botou, ele tinha, acho que coluna em mais de 100 jornais, sabe aqueles caras que mandavam coluna? Sei. Ele botou, de volta à praça. Nossa. Entendeu? Então, assim, eu namorei um colega meu, deputado, ninguém nunca tinha assumido namoro no Congresso. Agora tá todo mundo em love no Congresso, né? Já viu? Só se casa, as filhos, né? Um monte de casal legal. E a pessoa fica meio nervosa lá em Brasília. Precisa realmente ter um conforto emocional. Mais amor, porque é bastante violência. Cara, a Isto É abriu uma matéria de 4 colunas, as 2 páginas. Manu, vírgula, a sedutora. Entendeu? Então, assim, eu não podia. Aí enfim, combinou isso, né? E eu consegui ter um mandato muito massa. A gente aprovou a lei dos estágios. Tudo que achavam que eu não ia conseguir, porque eu ficava trabalhando 20 horas por dia. Porque eu, da pessoa que era a pessoa obesa, inteligente, eu virei a burra bonita. Me transformar. Porque sempre tinham que me objetificar, né? Ou eu não servia pra nada. Você foi de um extremo pro outro. Exatamente, em poucos anos, assim, né? Então eu tinha que provar, como assim, gente? Eu sempre fui inteligente, o que tá acontecendo? Eu fiquei uma obsessiva. E trabalhei muito. Eu trabalhava incansavelmente. Tanto é que eu saí de 300 mil votos para 500, né? Que é uma coisa, diziam assim, agora ela vai acabar. Agora acabou, porque ninguém mais, era só um fenômeno, era oba-oba. E nós bobando na internet, eu lembro que o pessoal dizia assim, o que fica nesse Twitter? Né? Até quando o Twitter acabou, a gente resgatou uma coluna da Veja, eu acho, que era deputada twitteira. Sim. Aí tinha eu, a Sabrina Sato e mais uma outra pessoa que usava, nem que usava Twitter no Brasil, né? Eu lembro que o Taz usava e tal, mas era assim. Você foi bem no comecinho, então? Bem no começo de tudo, né? E aí eu ficava ali e tal, e aí eu
pessoal disse, agora tu vai acabar, te prepara. Te prepara, eu lembro que ele dizia assim, te prepara, porque o último que foi assim bem votado foi o Antônio Brito, quando ele era porta-voz do Tancredo, eu tinha feito mais votos que o Brito. E depois ele não se elegeu. Então tu te prepara que tu não vai te eleger. Era todo tempo. Aí eu fiz 8% dos votos do Estado para federal, tive meu segundo mandato, mas aí já é esse momento de muito crescimento da violência, né? Ali a gente vai pegando aquele ciclo do primeiro governo da Dilma. Sei. Eu fui deputada com Lula e fui deputada com a Dilma. Aí o Congresso, cara, a deteriorização foi muito veloz, assim. E eu lembro que aí eu falei, cara, tem uma coisa aqui, já tô 8 anos aqui, eu preciso dar um tempo e voltar para mais perto. Eu não achei a outra Olha a revista, foto. mas achei essa daí. Tá. Qual a musa do Congresso? A musa do Congresso, Isso tudo eu tenho guardado. E pior, sabe o que eu tô fazendo agora? Digitalizando. Sabe que tinha um tempo que eu escrevi um livro sobre feminismo, o avanço das mulheres com base nessas matérias. Mas aí, cara, era tão ruim que eu não achei justo com os jornalistas que fizeram aquilo, quase 20 anos depois, precificá-los porque eles e elas, muitas eram mulheres, fizeram no passado. Sim. Tu entende? Tipo assim, o mundo mudou, o feminismo avançou muito, essas pessoas também foram tocadas pelas nossas lutas, pelas nossas denúncias, né? Então eu nem uso muito, nem digo quem foi que escreveu, porque todo mundo ainda tá aí, né? Porque não é justo. Não é justo prender a pessoa aquilo que ela foi há tanto tempo atrás. Claro que alguns continuam, até piores, né? Mas enfim, e aí foi isso. Essa foi minha passagem por Brasília. A louca, né? E aí, você... Só fala coisa ruim. Mas você lá em Brasília, você